Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você no Band News TV, na rádio Band News FM. Eu destaco essa semana o corte de juros anunciado pelo Banco Central. A gente vai falar hoje dos impactos dessa decisão na vida real. Meu convidado é Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset e ex-secretário do Tesouro Nacional. Vamos ao nosso top 3 de hoje. Top 1. Até onde cai a Selic? Top 2. Copom destaca a importância do equilíbrio das contas públicas. Top 3. As dicas de investimentos com a queda da Selic. E aqui ao meu lado, Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. Bruno, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, Jô. Prazer estar aqui com você para falar de economia para vocês, né? E você que tem já, né, esse cuidado sempre de poder traduzir o economês, né, que você estava me contando, né, que você se dedica muito a essa questão. Importante, né, Bruno, a gente poder aproveitar os espaços que a gente tem para poder democratizar o conhecimento, né? Eu acho que comunicação é fundamental. Não adianta a gente fazer um monte de coisa, ter coisas bacanas para falar se não comunica direito. Pois é. Então, um programa como esse que busca chegar no máximo de pessoas possíveis para as pessoas compreenderem é fundamental. Eu vim da academia, então eu dei muitos anos de aula para muita gente. Então, eu gosto desse tipo de desafio. Quando eu cheguei aqui no Grupo Bandeirantes, a gente estava até comentando que o Bruno foi meu primeiro entrevistado quando eu cheguei 2 anos atrás e o assunto principal já era o fiscal, né? O desafio de equilibrar as contas do país. E agora é, novamente, esse assunto que está na ordem do dia. Então, queria aproveitar o gancho aqui da decisão do Copom. O Comitê de Política Monetária do Banco Central baixou os juros e tem ali um destaque em relação à importância do equilíbrio fiscal, né? É possível cumprir a meta de déficit zero ano que vem? É possível, agora tem muito esforço para ser feito, né? E um esforço em várias direções. Esforço na linha da receita, esforço na linha da despesa, inclusive, né? Então, o governo tem desafios, acho que ele precisa também ter arte de comunicação, né? De mostrar quão importante é você entregar resultados fiscais consistentes, porque no fundo, no final do dia, o que acaba gerando um bom ambiente de negócios? É um país com as contas organizadas, né? Então, um país que você tem uma dívida controlada, isso acaba se refletindo em uma percepção de risco menor, um juros menor, e aí você, para as empresas, acaba sendo muito positivo na hora de captar para fazer investimento. Porque se uma empresa tem acesso ao mercado, né, de capitais ou algum financiamento e está muito caro pegar dinheiro emprestado, tem um monte de projeto que acaba não sendo viabilizado. Isso impacta diretamente em crescimento econômico. Então, por outro lado, se a gente tem uma economia organizada, né, com uma dívida estável, né, com a percepção de risco menor, ajuda muito no crescimento e na geração de emprego. A gente vai aproveitar que o Bruno, enfim, está nesse assunto aí há muito tempo, foi secretário de Fazenda, né, no Espírito Santo também, e a gente vai compartilhar então com vocês o gráfico da Selic que mostra a queda, então, que foi a decisão do Banco Central essa semana, cortando a taxa Selic em meio ponto percentual, 13,25, foi para 12,75%. E a gente vê que ficou dentro do previsto, né, Bruno? Assim, era quase unânime que ia ter queda de meio ponto percentual, mas tinha uma expectativa de que houvesse alguma sinalização de espaço maior para cortar os juros de maneira mais rápida, porque principalmente os dados da inflação de serviços estão vindo menores e abaixo do previsto. Tem chance ainda de acelerar esse corte de juros? Eu acho que ontem, né, a partir do comunicado do Banco Central, da decisão e do próprio movimento do Fed, eu acho que ficou com menos espaço. O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Isso. Então, o que o Banco Central dos Estados Unidos fez ontem, né? Ele também, ontem foi super quarta, teve Banco Central americano, Banco Central brasileiro, e o Banco Central americano, ele piorou um pouquinho a expectativa, né, em relação à dinâmica do controle da inflação. Então, basicamente, a mensagem que ele trouxe foi o seguinte: eu vou precisar de um pouquinho mais de juros por um pouquinho mais de tempo.
E aí, quando o Banco Central americano coloca essa expectativa de um juros um pouquinho mais alto, né, por um pouco mais de tempo, isso acaba gerando uma restrição para o Brasil baixar juros. Porque você imagina, se o Brasil baixar juros, um investidor vai olhar para o Brasil, para os Estados Unidos e para o Brasil, a diferença de juros não muito grande, os Estados Unidos é um país menos arriscado, o dinheiro vai para os Estados Unidos e aí o que acontece? Você tem um risco de a gente ter uma desvalorização de moeda, por exemplo. Se o dólar sobe demais, a Acaba chance gerando de inflação. reduzir a inflação, né, Exatamente. acaba prejudicando. Esse diferencial de juros é importante. Então, esse foi um elemento, para mim, que tem destaque. O outro é a atividade econômica. Sim. A atividade econômica brasileira, assim como a americana, né, um dos fundamentos do Banco Central americano ter sido um pouco mais com viés de aumento de juros, aumento um pouquinho de juros, que a gente chama de ROCs, né? Foi essa atividade econômica. E no Brasil também, a gente está com uma atividade bastante resiliente, o setor de serviços, inclusive. Sim. Então, acho que apesar da inflação de serviços estar um pouco melhor, outros dois elementos que fazem diferença para uma aceleração de queda de juros, eles não se concretizaram. É por isso que o Banco Central, né, quando está no papel dele, de ser mais cauteloso. Eu tenho falado muito aqui com os nossos telespectadores, você, nosso ouvinte também, em relação à discussão de que talvez o Brasil tenha um potencial maior hoje de crescer sem gerar inflação, né, que é o PIB potencial. Tem uma expectativa de que o Banco Central possa detalhar talvez essa discussão, enfim, em que medida você acha que isso pode trazer alguma expectativa de juros menores para o Brasil? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem algumas charadas a serem desvendadas, né? Acho que você tem a questão do próprio mercado de trabalho, né? Taxa de desemprego, uma taxa que está baixa ou não está baixa? Né? Qual é a taxa de desemprego que começa, de fato, a segurar a inflação? Essa é uma primeira pergunta. A outra pergunta é sobre PIB, né? Então é isso, o hiato do produto de forma simples, poxa, quanto a menos ou a mais a gente está crescendo em relação ao que a gente cresceria sem inflação, né? Será que o que a gente está crescendo gera inflação ou não gera? Então, se a economia está muito aquecida, tende a gerar inflação. Se não está muito aquecida, tende a ser um processo mais desinflacionário. E isso acaba dependendo desse produto potencial, do crescimento potencial. E a pergunta é, será qual o produto potencial que a gente está usando? E a gente tem visto, né, que nos últimos anos o Brasil tem crescido acima da expectativa. Pois é. Né? Então, acho que pelo menos pelos últimos 5 anos, a sequência de reformas, e aí, poxa, a gente consegue destacar a reforma trabalhista, redução de subsídios, né, de banco público, que acabou estimulando muito o mercado de crédito, né? O mercado de crédito brasileiro ele era muito acanhado, principalmente não tinha mercado secundário, né, de transação de dívida. A empresa dificilmente conseguiria tomar uma dívida muito longa no mercado, agora pode tomar, permite mais investimento. Você teve um monte de mudanças que trazem mais capacidade de crescer. Será que a nossa capacidade de crescer estruturalmente está maior ou não? Então, essa é uma pergunta que vem em paralelo. Porque se tiver crescido a capacidade de crescer, pode ser que a gente... Eu consigo fazer isso sem gerar inflação. Exato, isso é bom, né? É bom. Então, acho que são perguntas que estão no Brasil, que estão em vários países do mundo, na verdade, não é só uma questão brasileira. Não tem não tem um diagnóstico fechado, não né? Não tem. Você tem várias hipóteses, você tem muitas mudanças estruturais, no próprio mercado de trabalho híbrido, né? Então, poxa, você poder trabalhar de forma remota, isso pode estar fazendo preço, ou seja, a pessoa pode trabalhar em um lugar independente, ela está tendo aumento de salário, mas por ela ter mais liberdade, isso pode estar afetando taxa de desemprego, pode estar afetando nível de salário. Então, você tem vários elementos que mudaram, né, que trouxeram mudanças para a economia que podem estar afetando essa discussão. Tem uma pergunta interessante, a gente sempre traz a participação de vocês. Coloquem nas redes sociais a hashtag Economia para você. A gente tem uma pergunta, Bruno, do Luiz Monteiro, que é interessante, que é qual é a relação Selic e inflação, Selic versus inflação. Porque a gente trouxe aqui
a Selic, que está relacionada também à atividade, que está relacionada também à questão das contas públicas. Então, queria que você ajudasse a responder essa dúvida do Luiz, né? Qual é a relação Selic versus inflação? De forma bem simples, a Selic é os juros, né? Taxa de juros básica definida pelo Banco Central. E a Selic, os juros, é a ferramenta para um controle de inflação. Então, se eu aumento os juros, fica mais caro para as pessoas consumirem e tomarem dinheiro emprestado. E fica mais. Ela tem um incentivo a guardar dinheiro, porque eu vou estar sendo remunerado por esse dinheiro. Então, elas tendem a consumir menos, a demandar menos. Do que você demanda menos, os preços caem. E aí acaba tendo um reflexo na inflação. A gente está vendo o governo dizendo que vai precisar de receitas de 168 bilhões de reais em receitas para poder equilibrar os gastos e, com isso, entregar no ano que vem o equilíbrio entre receitas e despesas, que é o chamado déficit zero. Só que, enfim, nem todas as receitas talvez sejam entregues ali pelo Congresso, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu entrevista aí no último fim de semana para o Canal Livre e eu perguntei se tem plano B. Vamos dar uma olhada, então, no que disse aqui no telão, olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem algum plano B se esse dinheiro do CARF não for entregue para equilibrar as contas? A Fazenda, ela tem plano D até. A Fazenda tem um conjunto de... Qual é o plano B? O plano B você tem para não usar, né? O plano B existe para você não usar. Não usar. Então você Melhor não que não anuncia. seja usado. Mas se não tiver CARF, tem receita. Porque nós entendemos o seguinte, vamos mandar aquilo que é mais incontestável, que é mais justo, que é menos polêmico, que é auto-evidente. Então, a questão da subvenção a custeio, que a gente eliminou, a questão do CARF, a regulamentação do PIS/COFINS, a vitória de PIS/COFINS sobre a instituição financeira. E veja só que nós não estamos mudando uma alíquota de imposto, não estamos criando um novo imposto, nós só estamos botando ordem no sistema tributário atual. E aí, Bruno, é claro que ele não vai dizer qual é o plano B, nem C, nem D, porque no meio de uma negociação, né, política, você conhece bem, se você falar que tem já uma lista alternativa de receitas ali, você perde força na negociação. Mas qual é a chance desse plano A de fato ser entregue? É uma tarefa muito difícil, né? Eu me lembro que eu falava, não, só tem plano A, tem plano B. Pô, como não tem um plano B? Você tem, na verdade, você tem plano B, tem plano C, mas não pode falar exatamente o que é, porque o foco, a prioridade é o plano A. É o principal, né? É o principal, é o que o governo tá escalando como prioridade. Agora, a factibilidade disso, né? Eu acho que tem um grande desafio, um desafio até político, né? Porque a gente tem no Congresso muita pauta relevante sendo discutida. Então, você tem a reforma tributária que está no Senado, que provavelmente vai ser o centro das atenções nos próximos mês e meio. Uhum. E aí você tem que discutir, antes do orçamento, né, o ideal, né, toda essa pauta tributária, tributação de offshore, fundo exclusivo, JCP, tudo isso que gera os 168 bi para entregar déficit zero, e discutir LDO e LOA, né, os projetos de orçamento, né, diretriz orçamentária e lei orçamentária anual. É muita coisa relevante sendo discutida num tempo relativamente apertado. Então, essa é a primeira dificuldade. Eu acho que assim, acho que tem algumas coisas que podem avançar, né, que tem chance de avançar. Eu não sei se o impacto vai ser exatamente esse que o governo está estimando, porque se você tira um incentivo, provavelmente a atividade econômica ou o uso daquele instrumento não vai ser o mesmo. Uhum. Então, não sei se a arrecadação potencial é essa. Eu acho que a tendência é ter algum tipo de solução intermediária. Então, provavelmente vai conseguir passar alguma coisa, não tudo. Então, vai ter um pouco mais de arrecadação. E aí o governo vai ter que, pelo outro lado, fazer um ajuste pelo lado da despesa para poder fechar essa equação e sempre perseguir a meta que foi proposta. O que você acha que é mais factível desses 168 bi em termos de valores? Aí a gente tem que ver também toda essa discussão política. Pelo que a gente tem visto, né, a discussão, o próprio Arthur Lira falando, acho que o JCP deve ficar para o ano que vem, ele já disse que vai juntar com a proposta de tributação de dividendos, que deve ser discutido ano que vem. Para esse ano,
acho que pode ser que avance a tributação de offshore, de fundo exclusivo, mas também, de novo, junto num PL, também o próprio Lira falou que pode juntar a medida provisória de tributação de fundo exclusivo no projeto de lei de tributação de offshore. Então, acho que esses são talvez os que têm maior probabilidade. Tributação de jogos também. Não é muito recurso, mas também é alguma coisa. CARF também deve gerar alguma arrecadação. Assim, acho que vai ser uma coisa, não vai ser 868, mas vai ser um ponto no meio, 70, 80 bi. O governo vai ter que fazer um esforço para fechar essa conta pelo lado da despesa. E aí a gente vai ver isso provavelmente na discussão do primeiro relatório bimestral do ano que vem. Né? Então, ali para março, abril, a gente já vai começar a ter essa sensibilidade, como é que vai ser, o que o governo vai precisar fazer para fechar a conta. Como é que você está vendo o futuro ali, Bruno, nesse desafio aí do Brasil, equilibrar as contas, crescer mais? O quanto que você vê que é sustentável esse movimento? Você falou duas coisas super relevantes, controlar as contas e crescer mais. Então, eu estava conversando com a Shelly, que é a chefe, a head da FIT, que é a Vale ao Brasil, que deu o upgrade. Eu perguntei para ela, Shelly, para o Brasil ganhar grau de investimento, qual é a condição? Crescer mais de forma consistente, e aí leia-se 3% ou mais, 3% ou mais. E a dívida tem que estar reduzindo. Eu acho que aí está, esse que a gente tem que perseguir. Só vai perseguir, é isso, se avançar com as reformas estruturantes. Eu acho que, em termos de reforma, a gente está num bom caminho com a discussão da reforma tributária. Eu acho que tem um grande ganho potencial de produtividade com a discussão da reforma tributária que está sendo discutida agora no Senado. E aí, provavelmente, o ano que vem vai ser um ano de também discutir tributária, que é a regulamentação dessa emenda constitucional que vai ser votada. Hoje está todo mundo com medo principal de ter uma alíquota única muito alta. Né? Tem esse risco, Bruno? Quanto mais exceções, alguém tem que pagar a conta. Acho que o legal dessa discussão é isso, né? Quanto custa cada exceção? Isso está sendo trazido pelo Ministério da Fazenda, isso é importante. E deixa transparente, né? O que você vai escolher, né? Exatamente. O que merece e o que não merece? A sociedade está de acordo com isso? Então, assim, você tem uma variação lá de 20%. Se não tiver nenhum tipo de isenção, fica em torno de 20%, 21%. Se tiver muita isenção, pelo menos acho que tem, já estão lá no texto, 27%. Se tiver mais isenção, pode aumentar mais. Quanto mais uniforme, quanto menos isenção e quanto menor essa alíquota modal, melhor. Né? E aí eu acho que tem muito espaço para o Brasil crescer de forma consistente. E aí discutir o fiscal, né? É isso. Daí eu acho que não é só aumentar gasto e procurar receita, porque a gente sabe que aumento de receita via aumento de carga, o ministro está falando, não, estou tentando só fazer justiça. Ok, e num próximo momento, né, vai via aumento de carga? Porque no fundo acaba que é um aumento de carga, quando você começa a cobrar alguns impostos. Isso, no fundo, acaba afetando a atividade econômica. Pode comprometer, então, a forma como está sendo buscado o controle fiscal, pode prejudicar um pouco o crescimento, que é outro pilar relevante que a gente tem. Que a melhor maneira de equilíbrio fiscal seria cortar a despesa, né? Ao invés de aumentar receita, né? E nosso problema hoje não é só também o volume. O volume de despesa é o primeiro problema. O segundo é a qualidade. É quando você entra para dentro do orçamento, qual é o principal problema de orçamento? Rigidez do orçamento. Então, a gente tem muita despesa obrigatória. Pouca margem de manobra o governo tem para realocar a despesa para ver, imagina que uma alocação é mais eficiente que a outra. Qual é a minha margem para tirar de um lugar e botar para o outro? Pouca margem. É difícil cortar despesa. Então, e por essa dificuldade, a gente tem que sempre... É muito difícil discutir corte de despesa, mas é muito fácil aprovar no Congresso aumento de despesa. Por isso que a gente tem que sempre estar trazendo para a sociedade quão importante é você ter uma discussão legítima de qual gasto que é melhor, qual gasto que traz mais retorno para a sociedade e fazer isso da forma menos custosa possível, cobrando o menos imposto possível. Pois é, por isso que está tendo muita cobrança em relação à reforma administrativa. Embora ela não tenha o objetivo de corte de custos, né, mais produtividade, melhor funcionamento, mas tem também um potencial de ter alguma redução ali, né, de custo, né? A reforma administrativa, acho que o foco principal dela, no curto prazo, não é a redução de gasto, mas no médio prazo tende a ser, né, por dois motivos, né? Porque você, de fato, quando você procura remodelar
o RH do governo, acho que o principal ponto é produtividade, é premiar aqueles que mais produzem. Basicamente é isso. Né? E, obviamente, aqueles que menos produzem não podem ganhar mais que quem produz mais. Quando você tem esse tipo de direcionamento, você cria um incentivo bom para o setor público prover melhores serviços. Beleza. E aí, acho que a consequência disso, desse rearranjo do sistema do RH do governo, é uma economia, mas ao longo de 10 anos. Eu me lembro que na época, nesse texto de reforma administrativa, era 100, 150 bilhões de reais em 10 anos. Fazendo essa reforma, apesar de não ter uma economia hoje, o próprio mercado, né, os agentes econômicos vão visualizar essa economia no futuro. Se antecipam. Então, vou precisar de menos dívida para pagar as contas do Estado, que seria uma notícia positiva. Então, você tem um ganho de produtividade do setor público por um lado, mas você também tem um ganho fiscal do outro lado, justamente com essa previsibilidade de ter um Estado que gastaria menos nos próximos 10 anos. Queria aproveitar para a gente poder falar sobre essa tendência de queda de juros. Quanto mais der certo aí essa agenda, mais os juros vão poder cair. E aí, onde é que você investe com Selic mais baixa? Vamos, no momento, seu bolso. A renda fixa brasileira no longo prazo, ela é bastante interessante. Claro que temos um momento onde o nível de juros é atrativo, quando a gente olha a remuneração dos ativos de renda fixa, porém, quando a gente confere ali o desempenho de ativos atrelados à inflação e pré-fixada no longo prazo, a gente percebe que tem uma consistência de resultados positivos acima do CDI. Isto posto, a gente tem que analisar um pouco o momento que a gente está vivendo. E um ambiente de corte de juros no Brasil é bastante interessante, pois nesse período geralmente gera-se um resultado superior ao CDI em função da queda dessas taxas e um ganho de capital. A gente está já caminhando para o final, Bruno, e eu não queria deixar de falar, quando a gente vê aí avanços que estão acontecendo, inflação menor, crescimento maior, queda de juros, e é um momento em que o Brasil lança um título verde lá fora e que você fez parte de todo esse processo. O Brasil está sendo visto de uma maneira mais positiva pelos estrangeiros. Qual é a capacidade da gente impulsionar crescimento através desse potencial verde que temos? Nossa, a gente tem de fato, é uma vantagem competitiva, né, do Brasil. Acho que o agro e o ambiental. Né? Então, acho que o Brasil nos últimos anos, né, avançou muito em regulamentações agro, Lei do Agro 1, Lei do Agro 2, a gente acho que o mercado hoje, o mercado de capitais está muito mais ativo para esse tipo de financiamento e o Brasil acaba que é uma das grandes fontes de alimento do mundo, isso é super importante, mas o ambiental também, né? Se você conversa com os estrangeiros, assim, eu me lembro que eu conversava muito, no Brasil o tema principal era político-fiscal, lá fora era metade ambiental, 25% política e 25% fiscal. Então, o pessoal dá um peso muito grande para o ambiental. E essa ação do governo, né, de avançar e, de fato, conseguir fazer uma emissão que vincula, né, cria compromissos, de fato, com a questão ambiental, acho que é super importante e acaba botando o Brasil, né, relativamente bem entre os pares, né, entre os destinos de investimento. Então, acho que é uma sinalização super positiva de algo que estava sendo construído, que eu acho que o Brasil pode capitalizar bem. Agora, isso daí também não quer dizer que agora, por conta disso todo mundo vai investir no Brasil. Não, tem que crescer e tem que ter a dívida controlada. Aí volta para aquilo que a gente estava falando do grau de investimento. O fiscal é copo meio cheio ou meio vazio, na tua visão? Por enquanto, eu acho que é copo meio cheio. Mas para esvaziar não demora, a gente sabe. A gente tem que sempre ficar de olho e discutindo todos os temas relevantes do fiscal, porque para desorganizar é um pulo. Então, gastar é fácil, né? Para gastar é fácil, exatamente. Como em casa, né? Corretar é difícil, gastar é fácil. Então, é o trabalho de todo mundo. A gente sabe que tem muitos benefícios quando a gente tem as contas organizadas, por mais difícil que seja. Tá certo. Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset, prazer te receber aqui. Obrigada. Prazer é meu, João. Obrigada a você por estar sempre aqui com a gente. Até o próximo.